Nasci na lama cura ancestral, é de terra o meu corpo, oiê. Quando a mente apavora, Senhora, é tua luz que no silêncio vem reger. Varre e decanta toda a história. Se sou poeira, sopra o vento pra me ver. Todo mal que vem vai embora. Quem me guarda é Nanamburuque, Nanaiê. Boa noite a cada um e todos. Aqui pra gente dar mais uma atualização. Vou colocar os óculos que daí eu consigo ver os comentários de vocês. Deixa eu me organizar aqui na sala. Um pouquinho mais de atualização a respeito do que acontece hoje, de qual é a situação que nós temos hoje em Cunha. Então, eu vou fazer recapitular algumas passagens dessas semanas todas, só para que a gente consiga se localizar um pouquinho mais no dia de hoje. Logo que nós assumimos por decisão do juiz, da juíza, não foi uma decisão nossa, ou seja, não é algo que a gente chega lá e resolve ficar com eles, não é isso. Isso aconteceu depois de uma reunião com o Ministério Público, isso aconteceu depois de laudos veterinários, isso aconteceu depois de uma avaliação técnica. Enfim, naquele mesmo dia, pela internet, soube-se a respeito de uma possível verba que nós não tínhamos conhecimento nenhum, mas que pela internet muito, inclusive de maneira inflamada, falava-se a respeito dessa verba. Logo na segunda-feira, quando nós fizemos a primeira compra, nós soubemos que não existia essa verba, ou que essa verba tinha um prazo de validade que era até o domingo anterior. E o fato é que aqueles mestres animais precisavam comer. No meio de tudo isso também, não era só comida, mas onde o mestre animal ele defeca, ele geralmente ali ele tem uma serragem. Essa cama ela pode ser de vários materiais. Aqui, por exemplo, no santuário a gente usa serragem também, mas a gente usa cama de coco, que ela é mais ecológica e ela consegue durar mais e depois ela consegue ser reaproveitada, inclusive na horta orgânica. Bom, tem essa cama que é onde basicamente onde eles defecam, suja, a gente tira, como se fosse uma fralda, vamos pensar assim, uma fralda externa. Quando, obviamente, a gente não troca a fralda de um bebê, ali a gente vai ter problemas. A gente vai ter problemas de odores, a gente vai ter problemas, inclusive, de saúde, porque qualquer pessoa que viva em contato com as próprias fezes ou com a urina, qualquer ser que viva em contato, vai eventualmente desenvolver algum desequilíbrio físico. Bom, e além disso tinha água, porque vamos lembrar que eles estão agora não mais em uma fazenda, mas eles estão no espaço público. E nesse espaço público, embora a gente e todos os seres queiram tirá-los de lá, mas existe uma condição de saúde, eles não podem viajar, e não é que eles não podem viajar não, 60 quilômetros tudo bem, 50 quilômetros bacana, 100 quilômetros pode? Eles não podem viajar mais que 5 quilômetros, e 5 quilômetros ainda com cuidado. Hoje a gente está, depois de um mês alimentando, dando água, suplemento, exames, enfim, e mesmo assim ainda perdendo alguns, e eles não estão firmes ainda. Agora imagina se a gente tinha condição de movimentá-los de lá. Então vamos colocar que nessa área pública não existe forma da gente simplesmente dizer vamos tirá-los daqui. Então precisa da serragem sim, precisa alimentar sim, além disso precisa da água. E aí o que acontece num determinado momento? À medida que a água chegava pelo caminhão-pipa, de manhã e à tarde, a gente não se preocupava com isso. Também existia uma outra questão de segurança, porque um processo desse tamanho e com tantos delírios da nossa humanidade, delírios de que forma? O fazendeiro, cometendo esse crime de maus tratos, ele pode delirar que aquilo não era maus tratos, e ele pode, nesse delírio, pensar que de alguma maneira aquilo é injusto e ele quer aquele rebanho de volta, como de fato ele tem solicitado ao poder público e negado todas as vezes. Negado por quê? Porque a Patrícia está falando que não, porque o Vitor está lá presencialmente está falando que não, porque o Dr. Maurício está simplesmente conversando. Não, são laudos. E o Dr. Maurício como veterinário, o Dr. Maurício como responsável técnico,
com parceiros em laboratórios, parceiros como a USP. Então, através desses laudos checados, inspecionados, vistos pelo poder público, a resposta é negativa. Você precisa entender sempre, é uma compreensão, que é um processo jurídico. Não é uma pessoa ou outra pessoa. São evidências, são fatos, são provas. Então, depois de todo esse tempo, a gente ainda tem dificuldade para mantê-los ali com a saúde relativa, ou seja, falando de uma recuperação. E o Dr. Maurício sempre me coloca a consciência, me convida à consciência que quando a gente fala, por exemplo, de 6 meses, que é o tempo que a gente imagina que a gente vai recebê-los aqui no santuário, imagina porque a gente vai precisar avaliá-los cada momento. Não é, quando a gente fala da recuperação de um ser vivo, e aqui não importa se a gente está falando do corpo de um ser humano ou do corpo de um mestre animal, existem variáveis que muitas vezes a gente não consegue olhar. Porque vamos pensar que a gente olha para aquela situação e diz assim, bom, isso aqui veio daquele cenário onde eles estavam sem comer e sem beber. Vamos lembrar que quando a gente fala de mestres bezerros, eles são o descarte da pecuária de leite. Então, provavelmente, esses mesmos bebês já nem mamaram o colostro lá para trás, independente da cena de maus tratos. Por quê? Porque é uma prática comum dentro da pecuária de leite que o mestre bezerro seja um descarte nessa configuração inteira. Então não basta simplesmente a gente olhar o que aconteceu naquele momento e como que aquilo foi tratado pela justiça, porque dentro de uma normativa existe o aval para que essas práticas continuem. E por que elas continuam? Porque existe o consumo. E é aí que a gente também sempre precisa trazer essa reflexão para o nosso estilo de vida. Bom, então o Dr. Maurício sempre coloca para mim que o tempo de recuperação é reservado, é indeterminado. Não é indeterminado porque, não, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. Não é simplesmente, ou seja, dentro do processo de cada um, cada indivíduo vai manifestando o que de saúde existe nele, da luta por aquela saúde, inclusive levando em conta traumas emocionais, porque tem alguns que psicologicamente ficam destruídos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com uma criança que perde a mãe, não importa de qual espécie, e aquela criança é afetada por aquela situação. Não é simplesmente colocá-la debaixo de um teto. Quando a gente fala de adoção, adoção é um tema bastante complexo, é muito bonito. Agora, quem trabalha com adoção sabe que precisa de um esforço contínuo e de realmente de um sistema de retidão emocional, de transparência emocional, para que aquela criança verdadeiramente cresça naquela casa se sentindo parte daquela família e não simplesmente rejeitada pela família original dela. Tem várias histórias a respeito disso, é um outro tema, obviamente, mas o que eu estou tentando trazer aqui é que essas marcas ficam com o ser, ponto, não ser humano, ficam com o ser. Então, quando a gente está falando desses mais de 300 mestres bezerros que estão ali, e vale lembrar que existem sim meninas e algumas meninas podem estar grávidas, quando a gente fala deles, não é simplesmente a gente pegar e ver ali e falar, bom, vamos ver qual é o hemograma, como que o hemograma funciona. Porque dependendo do estado psicológico, da tristeza daqueles seres, aquele hemograma vai para um lugar melhor e estável do ponto de vista clínico, mais rápido ou mais devagar, dependendo do que aquele ser metabolizou desses sofrimentos vividos. Faz sentido isso? Então tudo isso para dizer, ou seja, embora seja um desejo de todos nós que a gente fale, bom, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos eles estarão ótimos. Nós não temos como dar essa data. O que a gente tem ideia é que, a despeito do tempo de recuperação deles, em aproximadamente 6 meses, eles poderão viajar uma distância maior do que 5 quilômetros. Percebem? Então a gente está dizendo aqui o tempo para quê? Para locomovê-los de um lugar para o outro. Dentro dessa locomoção, a gente precisa também levar em conta o quê? Que a situação deles na cidade incomoda a população. É óbvio que aqui, e na outra live eu já falei a respeito disso, para que a gente veja por perspectivas outras, inclusive a paciência que as pessoas precisam ter numa situação de desastre. Porque num primeiro momento todo mundo é muito solidário. Só que daí no segundo momento é aquele tipo de coisa de tá incomodando, hein? Mas essa pessoa não vai embora, mas não vai levantar da cama, isso não, a gente não vai parar de falar nesse assunto, esse cheiro tá entrando na janela, eu quero ir pro parque, quero virar a página. E muitas vezes as soluções elas não são imediatas, elas precisam outra vez de paciência, mas a gente entende, praticando essa solidariedade mútua, porque de fato, ou seja, imagina
Mais de 300 no meio do centro de uma cidade de 20 mil habitantes. É óbvio que incomoda de fato, não é o lugar deles. Nem os mestres animais queriam estar ali, nem as pessoas gostariam que eles estivessem ali, nem ninguém queria que eles estivessem ali, mas o fato é que eles estão. E para que eles possam ser transportados para outro lugar, que não seja o santuário, a gente precisa de uma área de apoio, eles precisam ter saúde para isso. E a gente também precisa do quê? De recursos financeiros. E até o ponto que eles estejam aptos a irem para lá, a gente também tem toda a questão prática. Qual é a questão prática que eu já pincelei aqui? Serragem, água, além disso segurança, porque outra vez dentro dos delírios, as pessoas podem achar que, enfim, que ali é um lugar que de repente a gente poderia sofrer algum tipo de intimidação. E sim, as pessoas podem tentar intimidar outras, mas existe a justiça e existe um processo jurídico e existem formas da gente recorrer para que ninguém se sinta intimidado, muito mais ainda quando a gente fala do quê? Quando a gente fala a respeito da gente estar ali fazendo bem. Isso que eu também gostaria que a gente sempre tivesse no nosso coração. Às vezes fica muito, muito difícil, extremamente difícil, a gente pensar. Isso é algo que sempre fica no meu coração e é algo que eu espero que ainda a gente consiga mudar até o nosso desencarne. Como é que o mal consegue prosperar de uma forma tão absoluta e sem refreamentos e o bem consegue encontrar tanto empecilho, tanto obstáculo, tanta dificuldade? Isso mostra para nós que a gente inverteu valores de fato e que a gente precisa mudar isso. Então a gente não pode deixar que o mal simplesmente prospere. A gente não pode deixar que fazer o bem seja tão difícil. Seja tão dificultoso de todas as formas possíveis. Isso tudo a gente precisa avaliar, porque esses cenários eles terminam sendo escolas a céu aberto, aonde a gente consegue ver muito mais do que o nosso estilo de vida, do que aconteceu com um fazendeiro, do que uma ONG, outra ONG, do que é realmente, outra vez fala, é uma escola a céu aberto. Então, se a gente vive num planeta onde fazer o bem tá tão difícil, precisamos prestar um pouco mais de atenção nisso. Precisamos olhar e falar onde foi que nós, seres humanos, começamos a distorcer coisas a ponto de o bem ter dificuldade para manifestar e o mal encontrar passagem para todos os lados. E óbvio que a gente pode encontrar isso sempre num lugar distante da gente. Mas se a gente for sincero e honesto em uma investigação pessoal, a gente percebe de outra maneira. Qual é essa maneira? A gente percebe que toda vez que a gente é invejoso, toda vez que a gente não tem paciência, como que a gente está colocando ali mesmo dessa situação social, toda vez que a gente está em uma prática de algo que não serve à luz, e isso pode ser fofoca, isso pode ser cuidar da vida alheia, isso pode ser... Cada vez que a gente está numa prática que não condiz com a retidão que a gente acredita no mundo, a gente fortalece aquela egrégora. E talvez isso soe um pouco místico para alguém, mas eu vou tentar mesmo assim levar a conversa por aqui nesse segundo, ou seja, só nesse parênteses aberto e fechado. Que é o quê? Se, por exemplo, uma pessoa que está pensando em roubar alguém à mão armada e várias outras pessoas estão pensando em como aquela pessoa consegue se regenerar, várias outras pessoas estão pensando em como criar, por exemplo, uma descentralização de carteira, como as moedas virtuais estão fazendo, por exemplo, e vale a pena um estudo para a gente se envolver um pouco mais nisso. Se egrégoras estão simplesmente sentando em meditação, quem tem essa missão, e realmente ancorando mais oração, mais tranquilidade, mais serenidade, mais discernimento, aquela pessoa que está prestes a fazer alguma coisa, é como se de uma maneira sublime ela recebesse o chamado para parar. Ela olhasse e falasse, putz, pode ser de outro jeito. E nem ela sabe de onde veio aquela voz. Nem ela sabe como que ela estava ali à beira de e ela foi para trás. Por exemplo, cada vez que a gente consegue, imagina uma pessoa que está prestes a trair outra pessoa. Pode ser uma amizade, pode ser uma relação de negócios, pode ser um casamento. Ela está prestes a trair. E existe toda uma egrégora rezando, vibrando, ensinando, educando sobre o valor da lealdade, o valor da verdade. O que acontece é que ali, misteriosamente, aquela pessoa que tinha toda a chance de trair naquela hora, essa egrégora, ela faz com que aquela pessoa desista. E ela volta para os valores dela. E por isso que é muito importante, quando a gente fala de tudo isso, existem coisas que são desse mundo, mas a gente também precisa aprender a trabalhar com coisas que não são desse mundo, para que a gente consiga ancorar mais caminhos abertos
para o bem, mais caminhos abertos para prosperidade, mais caminhos abertos para bem-aventurança, mais caminhos abertos para tudo que serve à luz. Então muitas vezes a gente vê uma situação e a gente fala, eu não posso fazer nada. Você pode fazer. Se você acreditar, verdadeiramente acreditar, aquilo já vai abrir um caminho. E aí entra num lugar que eventualmente a gente tem uma reunião tensa, uma reunião que a gente precisa chamar a prefeitura, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa de um esforço, que não é um esforço individual de uma ONG, ou de voluntários, de uma equipe de uma ONG, ou só da prefeitura, ou só de um corpo jurídico. A gente precisa de um envolvimento de uma egrégora que se monta como uma equipe na face dessa terra, trabalhando não para si próprio. E aí aqui eu vou trazer sempre a questão do egoísmo, porque na nossa sociedade é muito comum que a gente trabalhe pra gente, ou seja, eu viso tudo que me beneficia, e tudo que beneficia o outro que faça a correria dele. Faz sentido? Esse é o princípio do egoísmo. E aí o que acontece? No egoísmo, a própria justiça, ela se torna parcial, porque eu tendo a fazer justiça mais para os meus do que para os outros, porque os outros que corram. Por isso que o senso nosso, ele precisa ser, lembrando sempre de uma unidade. No Tibete a gente é ensinado que a separação, ela é uma heresia. Por que ela é uma heresia? Porque quando a gente pensa que a gente está separado, a gente foi para onde? Para o ego. E como que é o ego? O egoísmo. Então, no egoísmo eu penso que eu tô separada, no egoísmo eu penso que tudo é pra mim ou pra você. Mas não pode ser pra todo mundo. Não tem o e, não soma, é um ou outro, é menos. E aí essa é a heresia. Por quê? Porque eu esqueço que eu sou uma célula. E eu começo a trabalhar, e se eu sou uma célula, eu tô presente num corpo maior. Faz sentido? E quando essa célula começa a trabalhar só pra si, esse corpo começa a perder. Porque imagina que essa célula queira tudo para ela. E a célula que está do lado, ela não vai querer? Não, mas aquela célula precisa sobreviver. Só que aquela célula, porque ela está iludida nos delírios do egoísmo, ela não percebe que se ela trabalhar só para ela fere o grande corpo. E o grande mistério é que sem o grande corpo, a célula não existe. Faz sentido isso? Então toda vez que a gente trabalha para o egoísmo, especialmente, só para o ego, só que para um ganhe, então o outro corpo cósmico que abriga, que abraça, que é esse mistério que de alguma forma, quando a gente sai dessa heresia, do delírio da gente estar separado, esse grande corpo, quando está longe do egoísmo, ele prospera. Agora, quando eu me pego trabalhando no meu egoísmo e só para minha célula, então o que acontece? Esse corpo começa a definhar. Como que a gente vê esse corpo definhando na Terra? A gente vê o bem definhando. Porque então fica difícil fazer o bem. E por isso, outra vez, é importante a gente estar conectado em lugares e espaços que não são desse mundo. Porque aí é possível que a gente manifeste em momentos tensos algo além do que a gente está vendo e do que a gente está sentindo. Como, por exemplo, fechei parênteses, para a reunião. Dentro de tudo isso que aconteceu do começo do processo até aqui, precisou se falar com a prefeitura. Porque o que aconteceu então com o caminhão-pipa? O que aconteceu então com... Não, mas a prefeitura tinha outras emergências, por exemplo. E eu comentei isso na outra live, ou seja, eu tenho certeza que uma organização pública que decida não mandar água para vítimas de um desastre tem uma boa explicação para isso. Porque não teria outro meio da gente imaginar que uma pessoa estaria no poder simplesmente negligenciando uma necessidade dessa. A gente está falando de água. A gente não está falando de colocar flores para eles passarem, ou então a gente chamar alguns monges do Tibete para algumas meditações, mantras. A gente está falando de necessidade básica. E os monges, que eles continuem meditando, e as monjas que continuem meditando, mas eles podem fazer isso à distância, a gente não precisa deslocar recurso. Então aí, ou seja, existia e precisou se conversar. Agora, como é que a gente conversa dentro de algo que as células podem estar iludidas? Então eu como santuário, Vitor como santuário, então a gente quer o melhor para o mestre animal que a gente defende, ou pior ainda, vamos pensar o delírio maior, esquece do mestre animal, a gente quer o melhor pro santuário, pronto, já virou delírio, já desviou, porque a questão não é o santuário, gente. E se alguém tá nisso, pensando na representação, seria na instituição que representa, então já entramos no delírio. A gente precisa estar pela causa e pela vítima, aonde a instituição é um braço, aonde a instituição é uma célula trabalhando para o corpo, porque outra vez vira egoísmo. Então ali naquele momento, ou seja, a gente tá por ali e
precisa ter certeza de que a gente está trabalhando pelo mestre animal. E a prefeitura, bom, a prefeitura tem as questões da prefeitura, eu imagino, seja tratar com tantas questões, principalmente num país como o Brasil e numa cidade qualquer que seja aqui desse país, independente das peculiaridades, como está numa cidade grande como São Paulo, numa cidade como Rio de Janeiro, numa cidade como Cunha, eu imagino das prioridades todas, mas ali nós temos uma situação de desastre. Se a gente fica olhando só pra gente, putz, só pra nossa célula, vai dar problema. Quando a gente se reúne, então, existe a oportunidade de cada uma das células poder lembrar uma para outra que não é sobre a prefeitura, que não é sobre a população de Cunha, não é só pelo mestre animal e muito menos não é sobre o santuário. Não é sobre um deputado, é sobre a causa e sobre a vítima que está ali. E quando a gente consegue se reunir, então cada um no seu ponto de vista começa a lembrar, então, é por aqui, isso daqui, isso daqui. E se existe o diálogo, e se existe essa sustentação de campo, que eu falei um pouco antes, essa egrégora que reza, essa egrégora que acredita, essa egrégora que mesmo assim, eu não sei vocês, mas vocês já se decepcionaram com alguém? Provavelmente sim. Se vocês estão nessa live, vocês devem ter mais de uma certa idade e já decepcionaram com alguém. E o que acontece na decepção, embora ela seja muito triste? Ela fala pra gente que a gente acreditava no ser humano. E quando a gente acredita no ser humano, a gente ainda assim tá falando o quê? Nessa fé, quando a gente diz, nossa, eu acredito e eu me decepcionei. A gente tá dizendo que a gente, mesmo que a gente, as quatro bens pode falar, o ser humano não vale mais nada, que venha um meteoro, não... Cada vez que a gente decepciona, a gente está falando exatamente o oposto. A gente está falando que no nosso coração, mesmo com tudo que a gente está vendo no mundo, a gente ainda acredita no ser humano. E é por isso que a gente se desaponta, por isso que a gente se decepciona. Então, desse ponto de vista, se decepcionar ainda é uma coisa boa. O problema começa quando a gente já não se decepciona mais. Quando a pessoa vem e faz qualquer coisa pra gente, e a gente olha e fala, eu já esperava isso de você. Aí tem que tomar cuidado que a gente já entrou num lugar árido. A gente tem que tomar cuidado porque a gente já se tornou uma vítima daquele mesmo agressor que está fazendo vítimas diversas, até nós mesmos em outras facetas. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, enfim, quando se sustenta esse campo para uma conversa como essa, então quando ali todos esses ânimos, ou seja, cada um tentando defender do seu ponto de vista, a gente consegue dialogar. E esse é outro valor que eu vou lembrar aqui para nós, o diálogo. O diálogo não é só a gente falar, o diálogo não é só a gente... por pouco, colocar para fora em forma de... Vou me reservar na palavra. O diálogo é a gente ouvir também. O diálogo, ele não se baseia em simplesmente a gente falar. Ele se baseia na escuta. Então, se a gente quer falar de veganismo para uma pessoa, não adianta a gente simplesmente ficar falando do mestre Bezerro. A gente precisa escutar qual é a dificuldade daquela pessoa. A gente precisa escutar se aquela pessoa tem uma escuta para o veganismo por causa do mestre animal, ou se de repente aquela pessoa vai ter uma escuta por causa do meio ambiente, ou por causa da saúde dela. Mas a gente precisa escutar. Então o diálogo, ele precisa acontecer por todos os lados, ele precisa acontecer em uma situação muito humilde de dizer, eu estou aqui representando sim a minha fala, mas na humildade de não ter a menor ideia do que te leva a fazer as coisas que você tem feito. E como nós todos estamos aqui reunidos, visando a mesma solução para as mesmas vítimas, então cabe a nós ter um diálogo harmonioso, um diálogo transparente, um diálogo honesto, um diálogo claro, um diálogo que a gente possa entender, se colocar no lugar do outro, para que então, em unidade, cada uma das células possa fazer esse corpo vivo funcionar. Faz sentido? Com tudo isso, acontece o quê? Uma reunião nessa tarde na prefeitura. Quem estava nessa reunião? O Vitor, que é meu marido e guardião do santuário também, que está em Cunha durante toda essa operação. Ele veio para cá, acredito que por 2 ou 3 dias, rapidamente já voltou, e quando ele vem, ele se reveza com o Dr. Maurício, que é o responsável técnico da operação e também veterinário aqui do santuário. Além deles, a doutora Eva acompanhando à distância todos esses desdobramentos, a prefeitura de Cunha. Além disso, a Bruna, que é a advogada do deputado, que está desde o começo também no processo. E toda essa conversa, e o Lopes também, não posso esquecer. Dentro de toda essa conversa, aí acontece o quê? Um começa a escutar o outro. E a prefeitura começa a entender que sim, todo mundo quer que os mestres bezerros saiam de lá.
Só que a questão é como é que sai. Então o Dr. Maurício fala. E aí o Vitor, com a responsabilidade que cabe ao santuário, como fiel depositário, explica o que precisa fazer, porque não é simplesmente tirar de lá, eles precisam ir para outro lugar e eles não podem chegar no santuário. Eles precisam estar antes em um lugar provisório. Então a gente precisa alugar um lugar provisório para isso. E então várias perspectivas se unem. E porque esse campo, existe a sustentação desse campo por pessoas, por seres, por oração, por retidão, por propósito, Quem estuda as psicologias tem uma referência de Jung que falava sobre sincronicidades. E quais são as sincronicidades? Quando você começa o caminho, eu não tenho, ninguém tem uma garantia que aquele é o caminho. Existe uma explicação que não é lógica, que a gente diz, eu sei que é por aqui. E esse eu sei que é por aqui leva pessoas a fazerem as coisas mais estranhas do mundo. Como, por exemplo, elas terem uma carreira dita de sucesso para o mundo e elas largam tudo. E de repente elas estão numa relação e elas terminam essa relação. E elas, de repente, elas vendem alguma coisa e de repente elas deixam de vender e elas vão escrever livros. Só que não existe uma prova, não existe algo que elas possam dizer, olha, eu sei que é por aqui por causa disso, disso e disso. Geralmente o que a alma fala no coração das pessoas é simplesmente, eu sei que é por aqui, ponto. E aí cabe a cada pessoa a coragem está sempre no coração, ela não está aqui na lógica, a coragem para se desgarrar daquelas margens do rio e cair no fluxo da vida. E aí, nesse fluxo, executar o que a gente tem para executar e permitir também que se execute o que precisa ser executado através de nós, que é um outro ensinamento. Existe o que a gente faz, que é o ego, e existe o que a gente é simplesmente veículo para que possa ser feito. E o ideal é que a gente possa ser veículo o tempo todo, que a gente interfira menos e menos e menos com uma grande obra. Só que para isso, de novo, a gente precisa desgarrar. Então, à medida que, de novo, Jung começava a falar de sincronicidade, porque ele diz, olha, garantia você não tem, mas você fica atento que à medida que você for caminhando, vão aparecer. Quando a gente estuda os mitos na filosofia, a gente sempre vê isso. Qualquer que seja a decisão, de qualquer que seja, por exemplo, agora eu me lembrei, falando aqui, enfim, a véspera desse dia do feminino, enfim, da Clarissa Pinkola Estés, quando ela analisa os mitos. Sempre que uma mulher, por exemplo, e ali tem várias personagens que na verdade são desdobramentos de uma mesma consciência, e eu não vou entrar nisso agora, mas enfim, só para trazer, na hora que ela decide por um caminho, embora ela não tenha nada, ela caminhando, ela começa a manifestar o que ela precisa para aquele caminho, porque ela escutou o coração dela, ela escutou que é por lá que ela tem que ir. E geralmente esse caminho que fala o coração não é um caminho de simplesmente você vai ficar rico ou rica sozinha, você vai usufruir de todas as riquezas e vaidades e luxúrias dessa terra, enquanto os outros seres vão agonizar, sofrendo, pedindo socorro e misericórdia, mas você não vai escutar porque você vai estar ou tomando sol ou nadando no oceano. Ou seja, não vai ser assim. Geralmente esses lugares que a alma fala, eles são inclusive muito desconfortáveis para o ego, porque o ego precisa trabalhar. Porque o ego ele não vai poder estar no oceano nadando ou tomando sol, ele vai precisar estar ali fazendo o que precisa ser feito, não como o agente, mas como o veículo para que aquilo se faça através dele. Bom, dito isso, nessa reunião, então tudo isso começa a acontecer de forma que as perspectivas começam a ganhar uma força diferente. Porque existe diálogo. E esse diálogo vai fazendo com que sincronicidades aconteçam. Sincronicidades para beneficiar quem? A prefeitura? Para beneficiar a doutora Bruna? Para beneficiar a doutora Eva? Para beneficiar o santuário? Para beneficiar o doutor Maurício vai ser beneficiado? Não. Para beneficiar o bem. Que aqui dentro desse cenário é representado por mestres animais. E isso que a gente precisa entender, a gente está trabalhando para um grande corpo. A gente não está trabalhando para o santuário, a gente não está trabalhando para a prefeitura, não está trabalhando para algum político, não está trabalhando para... Não, a gente está trabalhando para o bem. Esse é o serviço. E aonde tem uma vítima, a gente precisa se unir e invocar a certeza que essa é a nossa missão e que as sincronicidades vão aparecer para que a gente consiga realizar o que deve ser realizado não por nós, mas através de nós. Então, nessa reunião, muitos aspectos foram ditos, como, de novo, a gente precisa de serragem, o que aconteceu? A gente precisa de água, o que aconteceu? A gente precisa saber que recurso é esse que falaram que existia e depois, de repente, não existiu mais. Um recurso que em uma semana foi gasto R$80 mil, e quando a gente assumiu já não existia mais esse recurso. E que recurso
recurso é esse, afinal de contas? E dentro dessas 3 semanas que nós estamos na operação, 3 semanas, quase 4 semanas, nessas 3 semanas, o santuário suspendeu a construção do hospital aqui dentro e direcionou essa verba, inclusive hoje pagando uma silagem por tonelada, uma carga fechada que deve durar alguns meses, de R$51 mil, entre outros gastos que já superaram R$100 mil, aportando um projeto daqui que beneficia não o santuário de novo, mas todos os seres. E aí a gente volta para essa conspiração e fala, isso é justo? Isso é justo que a gente boicote um projeto daqui para servir um projeto de lá? Sendo que não é um projeto dessa célula e um projeto daquela célula, mas é algo, ou são algo, porque a gente está falando de duas coisas, duas ações que beneficiam todos os seres. Então as sincronicidades precisam acontecer para quê? Para que todos os projetos fluam. A gente não pode simplesmente abortar por aqui e cancelar o dali, ou escolher quem vive e quem morre. A gente uma vez fez um resgate numa pecuária de leite que a gente entrou e tinham centenas de bebês. Eu poderia dizer tinha mais de uma centena, vamos falar dezenas de bebês. E a gente teve que escolher 3. E aquela para mim foi a decisão mais difícil, talvez, ou uma das mais difíceis da minha vida, porque quem sou eu para escolher? Quem éramos nós naquela situação para escolher quem vive e quem morre? Quem somos nós para isso? Essa é toda a distorção. E aí a gente acabou chegando à conclusão, nesse círculo de voluntários ao mesmo tempo, ou seja, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os que morreriam mais lentamente, agonizando. Então, os mais fortes, que engordariam e que morreriam e que devem já ter feito a passagem por uma machadada rapidamente, numa vida miserável, esse nós deixamos. E os que estariam ali abandonados e sofrendo e aos poucos desencarnando, sem atenção, gritando a mãe, chorando, a gente trouxe. Foram 3. Então, esse tipo de situação é muito injusta. Não existe como a gente fazer uma coisa dessa no mundo. Agora, existem situações e contextos que daí a gente precisa usar daquela vida para conscientizar outros. E muitas pessoas se tornaram vegetarianas ou veganas. E eu sempre coloco o veganismo é o fim. O vegetarianismo pode ser um passo, mas continua caminhando. Naquela ocasião. O ponto é que essas decisões, elas visam o quê? Uma célula. E tudo bem, essa célula pode expandir para outros lugares. E o ideal é que a gente trabalhe com o quê? Com o corpo de novo. Então, quando essas decisões hoje, quando tudo isso foi tomado, de falar como é que a gente se ajuda? Porque todo mundo aqui quer a mesma coisa. Todo mundo quer que eles saiam do centro da cidade. Todo mundo quer que não tenha o odor para a cidade inteira. Tem uma festa agora em Cunha, na próxima semana ou na outra, uma festa de aniversário da cidade, se eu não me engano. É uma celebração da cidade. E a gente precisa entender, ou seja, eles também estão fazendo de um jeito, a gente está fazendo de outro jeito, mas como que é que a gente faz o bem, não só para o aniversário, para a celebração da cidade, mas também para mestre animal. E aí outra vez, diálogo, conversa, e eu não posso deixar de agradecer aqui a Prefeitura de Cunha por isso. Porque a Prefeitura de Cunha poderia simplesmente ter falado, é isso mesmo, até sexta-feira tira todo mundo daqui e acabou. E essa Prefeitura se abriu. Ela se abriu para falar com o veterinário responsável técnico, ela se abriu para falar conosco, com o véu depositário, representado pelo Vitor ali, meu marido e guardião também. Ela se abriu para falar com os advogados, ela se abriu para falar, e isso é algo que a gente precisa aplaudir. Isso é algo que a gente precisa lembrar, que as situações de confronto, elas não precisam ser algo de embate. Esse confrontar-se pode ser algo positivo do ponto de vista da gente apresentar nossa perspectiva, mas chegar em algo comum a todas as partes, beneficiando não si próprio, mas quem a gente está servindo. De novo, o bem, ali representado por mestres animais. Então, a gente muito agradece. Dentro dessa discussão, falou-se da verba. Que verba é essa que existia e aonde está que não podia mais ser usada? E então, nós tivemos a palavra da prefeitura que essa verba, ela não será depositada para o santuário. Ela não é algo que virá para o santuário, mas ela irá para mestres animais. Então, vocês vão continuar vendo o santuário arrecadando, porque o santuário tem um compromisso de décadas com esses seres. Isso precisa ser muito, muito, muito esclarecido e tá claro no coração e na mente de todo mundo. Quando a gente está falando de uma semana gastar 80 mil reais e em 3 semanas a gente gastar mais de 100 mil reais, a gente não está falando de uma verba, então, de pouco mais de, arredondado, 110 mil reais que vai salvar o mundo nos próximos 30 anos. A gente está falando do quê? De uma emergência que vai contar com esse apoio exclusivamente para aqueles mestres animais em Cunha nesse momento de arranque da operação. Portanto, todos vocês escutarão ainda os pedidos do santuário para que nessa situação primeira a gente consiga o apoio necessário
Para quê? Para que esses mestres animais vindo para cá, porque nós já compramos madeiras, nós já estamos alterando a propriedade para isso. Existe um outro tronco que a gente precisa comprar de contenção que custa 30 mil reais. Ou seja, a gente não vai simplesmente falar, nossa, não, que bom que essa verba vai para mestres animais. E o santuário vai continuar firme no compromisso, não só do resgate da vida digna deles, mas também da conscientização. E para conscientização, o centro educacional, a gente está abordando, começou agora nesse último domingo, às 10 horas da manhã, falando desse valor de não punir o homem, não punir o ser humano de maneira geral, mas tratar o ser humano como os pais tratam suas crianças, com educação. Todo mundo já viu um pai ou uma mãe que simplesmente arrebentou o filho de bater, ou soube de algum caso desse. Essa criança, eventualmente, ela faz todo certo quando ela tá vista. E quando ela tá sozinha, ela faz que a gente tem até medo de saber o que aquela criança faz. E nós somos crianças assim, muitas vezes, que aprendemos porque apanhamos, mas não aprendemos porque sabemos. Então, o centro educacional, ele é algo que vai tratar tanto dessa parte de educação, como também de um projeto a médio e longo prazo, para quê? Para que o santuário seja autossustentável. Enquanto isso, a gente tem uma operação lá que recebeu uma ajuda agora para aqueles mestres animais e que custa nesse momento, nessas semanas, a gente tem um custo variável que já alcançou mais de 200 mil reais. Façam ideia desse valor. Por que despesa variável? Porque quando foi ali para aquele campo da prefeitura, precisou adaptar o campo da prefeitura. Quando vai agora para a fazenda, precisa adaptar a fazenda. Essa fazenda já foi alugada, é um outro valor. Então precisa conseguir pensar em tudo isso, gente. Porque os valores, eles precisam ser canalizados para quem precisa. A gente não está aqui imprimindo nota de dinheiro, nenhum de nós está fazendo isso. A gente está simplesmente se manifestando para o universo dentro de algo que está acontecendo na 3D e que transcende a 3D, dizendo aqui precisa de recurso. E se a gente estiver verdadeiramente conectado com o nosso coração e com o nosso propósito, a gente, enquanto egrégora, eu falei disso já na live, a gente vai manifestar o que é necessário. O que é necessário, de novo, para o doutor Maurício, o que é necessário para o Vitor, o que é necessário para a prefeitura, o que é necessário para a doutora Bruna, para a doutora Eva, o que é necessário... Não. O que é necessário para o bem, o que é necessário para a retidão, o que é necessário para que o bem prospere. Então, nesse momento, a gente quer deixar aqui o agradecimento para a prefeitura de Cunha, o agradecimento para a doutora Bruna, que está no processo desde o começo, o agradecimento para a doutora Eva, o agradecimento para o doutor Maurício, o agradecimento para toda a equipe do santuário. São centenas de pessoas todos os dias trabalhando, seja de forma direta ou indireta, para que isso prospere. E para que isso não simplesmente para que a gente traga vítimas, mas para que a gente previna vítimas e que essas vítimas possam ser curadas, possam alcançar a dignidade que todos os seres necessitam. Quais são as datas agora? Qual é o cronograma? Lembrando que a gente está falando de uma viagem de 5 quilômetros, porque eles não podem. Então, primeiro, vai precisar também separar quem é, por exemplo, o mais forte vai estar nesse piquete, o outro vai estar nesse outro piquete. Quem vai estar fazendo isso? A prefeitura vai estar ali também, o Dr. Maurício, a equipe do Dr. Maurício Veterinária vai estar ali, que é a equipe do santuário. O nosso corpo, equipe de voluntários que trabalham, também vai estar ali naquele dia. A gente vai ter todo o apoio para fazer isso de uma maneira que ninguém se machuque. Só que outra vez eu lembro e reforço, são 5 quilômetros, eles não poderiam viajar 10 quilômetros. Toda essa operação ela vai durar dias, ela não é uma operação que ela acontece, bom, hoje de manhã e amanhã à noite tá todo mundo lá, não. Porque quando eles chegarem, eles têm os lugares também que eles vão precisar estar. E tem outra coisa, quando eles vão para lá, eles precisam estar separados para que eles não entrem em contato com o rebanho que está na fazenda, que não tem nada a ver com essa situação de maus tratos que nós estamos falando aqui. Por que isso? Porque eles ainda têm certas doenças, porque eles ainda precisam passar por outras doses de vacina, porque eles ainda estão medicados, então tudo isso precisa ser levado em conta. Precisa exercitar o tempo inteiro discernimento, sabedoria e inteligência. Tem previsão para eles irem para essa fazenda? Tem, é isso que eu tô comentando agora aqui do cronograma, Elaine, e foi bom, eu até anotei para não me confundir. 15 a 18 de março, essa operação vai acontecer do dia 15 ao dia 18 de março. São 5 quilômetros, outra vez, a gente vai ter membros da prefeitura, a gente vai ter, obviamente, membros do santuário, a gente vai ter equipe veterinária, a gente vai ter o transporte feito,
melhor, feito não, o feito é por nós, mas o transporte ele vai ser cedido pela prefeitura. Então, outra vez, eu agradeço aqui a participação da prefeitura em um diálogo onde a gente consiga chegar em algo que é bom para o corpo e não para as células. Porque se a gente, nessa altura do campeonato, a gente continuar visando só as células, eu não sei o que vai precisar para o ser humano mudar. Eu não sei, de verdade, com tudo que está acontecendo no mundo hoje, com todos os assuntos que a gente ainda fala. Imagina, no tempo que a gente vive, a gente ainda fala de racismo, a gente ainda fala de... Olha só o que aconteceu com esse deputado na Ucrânia agora, falando... Sabe, que tempos são esses? Então, se a gente continuar postergando a evolução do ser humano, eu não sei o que a vida vai ter que fazer para a gente acordar. Eu realmente não sei. Mas enfim, esse é o plano agora. Então quero comunicar isso aqui com vocês que a água foi restituída através dessa conversa, ou seja, isso tudo são palavras que foram proferidas e a gente confia que essas palavras, elas foram proferidas em caráter, dignidade e integridade. Todas essas palavras também, depois elas serão assinadas em termos, elas serão colocadas dentro de processos para que tudo isso se cumpra. E a gente também tem a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade que o Vitor está sustentando lá com o Dr. Maurício, a quase 400 ou 500 quilômetros do santuário, para que esses seres possam ter o mínimo de condição para estarem aqui no santuário nesse transcurso de 6 meses. Isso obviamente pode mudar a forma como a gente está colocando essa previsão, mas é possível que nós estejamos aqui dentro desse planejamento falando alguma coisa em torno de 6 meses, da primavera. E enquanto isso nós manteremos as 2 operações. E falo outra vez, as arrecadações continuam. As arrecadações, porque nesse primeiro momento a gente não tem ainda um custo fixo da operação. A cada momento acontece uma coisa nova, a cada momento é uma adaptação nova, a cada momento... Então, quando estabilizar, a gente ainda assim vai ter 2 operações caríssimas e quando já estivermos aqui, então temos uma operação que vai fazer com que isso fique um pouco mais barato e aqui também a gente tem condição de voltar com as aulas, porque agora nesse momento, eu aqui no santuário, com a equipe que está aqui, eu tenho muita dificuldade dando as aulas que eu dou ou fazendo o curso de formação, embora o curso de yoga já tenha data para ser retomado. Eu, inclusive, estou aqui na sala que está em reforma, olhem só. Aqui vai estar uma outra janela maior para que a gente possa ter mais ventilação na sala, porque antes da pandemia a gente não precisava se preocupar com isso, mas hoje é uma questão. Então tudo isso está acontecendo para que, outra vez, médio e longo prazo, o santuário seja autossustentável. E não autossustentável em algo que ele consegue para ele e ele simplesmente não olha para fora. Autossustentável em um serviço que oferece a prevenção das vítimas, ou seja, que as vítimas não aconteçam, a conscientização do ser humano. Porque no resgate, quando a gente fala, a gente sempre foca no mestre animal. Mas o resgate de verdade é da nossa espécie. E esse resgate acontece somente quando o ser humano é submetido a um sistema de educação, a uma forma de reforma íntima, onde ele processa, onde cada um de nós processa o conhecimento e pratica o que sabe. E eu espero que a gente possa caminhar essa jornada de décadas, porque esse projeto não é um projeto de que, bom, então agora já estamos com um cronograma, já fechou, já vamos... Não, esse daqui é um projeto e é um processo que ele vai demorar algum tempo. E ele é maior que as nossas vidas, a vida do Vitor e a minha vida. Então eu tenho certeza que esse projeto continuará. Eu tenho fé que ele não continue da forma que é hoje, ou seja, que o mundo esteja com tanta atrocidade daqui 100 anos, mas eu espero que quem continue ainda de forma mais leve possa então estar falando daqui 100 anos sobre o reflorestamento, porque já tudo acabou, tudo que a gente conhece hoje acabou em termos dessa falta de consciência e agora então é a regeneração e a nova terra, agora daqui 100 anos, por exemplo. Eu não sei como será isso, mas eu sei que daqui para o final dessa existência, vocês têm um compromisso, não só meu, mas dessa equipe do santuário, que não trabalha para a célula, mas para o corpo, que nós estamos aqui fazendo o necessário para que esse mundo se manifeste. E não o mundo que a gente vai viver, mas o mundo que a gente pensa de alguma maneira, em oferecer para quem veio depois de nós. Essas são as atualizações de hoje, então. E no decorrer da semana a gente vai estar falando um pouquinho mais de como tudo isso vai se desenvolver nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Porque tem nuances aqui desse projeto de diferentes formas. Estou vendo pessoas queridas aqui, que coisa boa. Agradeço muito por cada um de vocês
estar por aqui conversando a respeito de tudo isso e ampliando de novo essa consciência. Deixo aqui um cântico mesmo que eu comecei, falando dessa mãe divina, que fala que as coisas não terminam, não começam, elas simplesmente fluem nesses ciclos que parece que vem um desastre e fala que tá acabando tudo. Não tá acabando tudo, tá começando novo. Nossa, e agora o que vai? É uma morte? Não, é um renascimento. Isso tudo que a gente precisa. A vida continua, só que ela não continua igual ao que ela foi. Se a gente tiver inteligência, sabedoria, amor, intuição, ela vai continuar de uma forma maior e melhor, porque ela vai estar operando outra vez, não para a célula, não para si próprio, não para o ego, para o egoísmo, mas sim para o corpo, pelo altruísmo, por compaixão, empatia, amor e consciência. Eu acredito que seja para isso que nós estejamos aqui. Gratidão a todos. Não há começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão, me desfaço outra vez, vou nascer. É nanamburuque, nanaie. Que esse seja um novo começo. Até breve.